Então a gente intitulou como da tendência grupal à construção da identidade. Então, introdução. A Organização Mundial da Saúde considera adolescente entre a faixa de 15 e 19 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera dos 12 aos 18. A adolescência é um processo necessário e único no desenvolvimento humano, marcado por transformações físicas, psíquicas e sociais. A puberdade é a porta de entrada na adolescência. Peculiaridades da fase da adolescência: construção de uma identidade, de uma nova identidade, desempenho de novos papéis sociais e mudanças, elaboração de grandes lutos e síndrome da adolescência normal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Na adolescência, dos 12 aos 18 anos, a adolescência é um processo necessário e único, marcado por transformações físicas, psíquicas e sociais. Puberdade, porta de entrada na adolescência, traz mudanças biológicas iniciais da vida adolescente. Puberdade, crescimento físico, maturação sexual, desenvolvimento, órgãos reprodutores, aparecimento de caracteres sexuais secundários. Peculiaridades dessa fase: construção de uma nova identidade, desempenho de novos papéis, mudanças na relação de dependência da família, mudanças e síndrome da adolescência normal. Cabeira suja. Não fica melhor parar primeiro ali? Enxergar essa luz, essa fonte amarela? Veja o lado do vídeo. Só na aparece? Aparece? Parece, né? Uma adolescência abrange, além da puberdade, os componentes psicológicos e sociais característicos dessa fase da vida. Está sujeito, portanto, a influências sociais e culturais. Quanto ao desenvolvimento, sabe-se que a adolescência é um período difícil, onde o indivíduo se prepara para o exercício pleno de sua autonomia. Basta lembrar as muitas expectativas que são depositadas nessa etapa: corpo adulto, capacidade reprodutiva, identidade sexual, responsabilidade, independência, maturidade emocional e escolha profissional. E fica fácil compreender porque a adolescência é uma fase de tantos conflitos. Secretaria da Saúde. Aqui ficou um texto, só não tem algumas situações que os slides vão ficar um pouco compridos, mas a gente achou bem interessante colocar. Então, é uma citação, né, da Secretaria da Saúde, que é uma cartilha do adolescente. Bem interessante. Adolescência é o período situado entre a infância e a vida adulta, que inicia com os primórdios físicos da maturidade sexual. Termina com a realização social da situação de adulto independente. Corresponde mais ou menos à época entre os 12 e 18 anos, que pode variar, não tem no início. Inicia com a puberdade, quando a pessoa começa a se tornar sexualmente madura. Aqui a gente colocou no formato de organograma os lutos que o adolescente passa, né, durante esse processo, que é o luto pelo corpo infantil, pelos pais infantis e pela identidade infantil, que a gente já discutiu tanto. Vai ficar um pouco repetitivo o que a gente vai falar aqui agora. Das diferentes identidades: identidade transitória, ocasional e circunstancial. Então, as identidades transitórias servem um período de tempo. As identidades ocasionais são as que se configuram frente a situações novas. As identidades circunstanciais são as que conduzem a identificações parciais e transitórias, que costumam confundir o adulto, surpreso frente às mudanças de conduta de um mesmo adolescente que recorre a esse tipo de identidade. Situação Então, a identidade. Construção da identidade, vários autores colocam como a tarefa mais importante da adolescência. Erickson coloca que a identidade é concepção de si mesmo. E Ferreira, 2003, a adolescência é a primeira etapa da vida em que estão reunidos todos os ingredientes para a construção de uma identidade pessoal. A capacidade dos adolescentes de levar em conta inúmeros fatores simultaneamente quando pensam sobre um problema, seu conhecimento mais amplo das normas da sociedade, sua consciência cada vez mais ativa de que a idade adulta se aproxima, tudo isso contribui para o estabelecimento de um sentido integrado do eu e da identidade. Mais uma citação. Segundo Zacarias, a Ferreira, a identidade desenvolve-se durante todo o ciclo vital, mas é na adolescência que ocorrem as transformações mais significativas.
A preocupação com a identidade torna-se mais intensa por vários fatores, como a maturação biológica, o desenvolvimento cognitivo, as demandas sociais para comportamentos mais responsáveis. Erickson coloca que no final da adolescência, o adolescente deve estabelecer e construir identidades sexual, profissional e ideológica, englobando política e religião. O adolescente, dentro de seu processo de configuração da identidade, passará pelas crises de efetuar escolhas dentro do grupo. Segundo Erickson, o adolescente deverá definir as identidades sexual, profissional e ideológica ao final do processo da adolescência. Elisa Grupal. Grupo como meio de defesa, segurança e estímulo. Oposição às figuras parentais. Identidade diferente no meio familiar. Grupo, ponte entre a família e o meio social. Momento de mesmas vivências, mesmas crises. O grupo constitui transição do mundo externo para a individualização adulta. Em todas as faixas etárias, independente do gênero, o grupo de pares cumpre importantes funções para o desenvolvimento psicossocial do adolescente. Como todos se parecem na cultura de si mesmo, nas angústias e na recusa pelos valores adultos, os adolescentes situam o grupo como espaço privilegiado para a troca de ideias, sentimentos e experiências. Com isso, a segurança emocional, a compreensão, o suporte e o encorajam, então, pode ser adquirido com a vivência grupal. As atuações do grupo e dos seus integrantes representam oposição às figuras parentais e uma maneira ativa de determinar uma identidade diferente da do meio familiar. No grupo, o indivíduo adolescente encontra um reforço muito necessário para os aspectos mutáveis do S e que se produzem nesse período da vida. O grupo serve como processo defensivo que auxilia o adolescente a configurar-se. A uniformidade do grupo traz e atualiza a segurança em saber quem é. Após a experiência grupal e a separação para assumir uma identidade adulta, no curso da adolescência, a identidade pessoal pode ser fornecida pelo grupo e pelos amigos, colegas da mesma idade, com desejos, linguagens, gostos e histórias parecidas unem-se, encontrando forças para enfrentar a ruptura dos traços infantis e tomar distância dos pais sem culpa ou depressão. A origem dos nomes. Primeiro nome, da onde surgiu o nome Gomes. Veio da palavra Gomes, que foi uma população, um grupo de pessoas que eram consideradas menores de Gomes, eram considerados bárbaros na época. Então, desde o século XII a XV, não tem essa data certa, XII a XV. Então, naquela época, então, eles não expressavam através de escritas, né? Então, eles se expressavam através das esculturas, que eram tentando mostrar o vandalismo daquela época, as brigas. Eles começaram, as esculturas eram formas de monstros, vampiros, que deu a ideia, né, dos vampiros, das coisas, escuridão para os góticos. Então, a origem dos góticos veio no final da década de 70, início dos anos 80, quando as bandas têm um certo nome, né? Que o nome das bandas é Joy Division e The Curve. A Joy Division ainda não tinha as aparências, nada, só colocava a melancolia, a tristeza nas músicas. Então, eu sei que a banda Joy Division não teve muita duração, porque o vocalista suicidou, né? Bom, eu já mostrava que eu estava meio depressiva. E as maquiagens, assim, né? Os olhos escuros, mostrando a solidão, né? A escuridão deles. E a pele pálida para mostrar o sofrimento, porque geralmente os góticos são pessoas que sofreram. Mais tarde sofreram. Os gotos, né? Uma cultura, né?
estilo gótico começou em 1970 na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil em 1980, onde era composta de indivíduos com posturas comuns e poucos aceitos na expressão impessoal de si mesmo.